E aí, meus amores, terminaram as atividades? Podemos corrigir? Então, vamos lá, todo mundo pegando a apostila para correção. Então, lá na nossa página 45, a pergunta era: como esses animais podem beneficiar o ser humano? Quais são os benefícios que os animais trazem para nós? Eles fornecem alimentos como carne, ovos, leite, etc. E também a gente pode utilizá-los como transporte, principalmente para quem mora em sítios, fazendas, eles são muito utilizados como transportes, certo? Então, continuando lá na página 47, vocês tinham que relembrar o que vocês estudaram sobre o que nós estudamos, né? Sobre agropecuária e o solo. E responder qual é a relação da agropecuária com o solo. Então, lembrando, os animais alimentam-se de quê? Dos vegetais, que podem ser os grãos e o pasto, a grama. Ou até mesmo de ração natural. E sem estes alimentos, o que acontece? Eles não conseguem se desenvolver. Como que os animais vão crescer, vão se desenvolver, se eles não tiverem esses alimentos? Os grãos, que vêm do solo, o pasto, a graminha, que também está lá no solo. E aí, ele não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir produzir alimento e nem poder servir de alimentos para nós, seres humanos. E nem poder servir de alimentos para nós, seres humanos. Certo? Então, essa é a relação da agropecuária com o solo. A agropecuária, os animais, eles precisam do quê? Do solo. Para quê? Para se alimentar. Se eles não tiverem esse alimento, eles não vão se desenvolver e aí vai tudo pro beleléu. A gente não vai ter carne, a gente não vai ter nada. Certo? Questão número 3. E na sua opinião, o ser humano pode viver sem os animais? Na minha opinião, não. E na sua? Eu espero que também não. Por quê? Pois precisamos dos animais para alimentação e também para auxiliar nos trabalhos manuais. Mas alguém pode falar assim, pô, mas eu não como carne, para que eu quero da vaca? Ué, mas e o leite? Tem tantos alimentos que a gente faz só com leite, utilizando a manteiga que vem do leite. Então, tudo a gente precisa dos animais. Os ovos, dos frangos, das galinhas, né? Então, a gente precisa sim desses animais. E aí, nós vimos aquele bichinho que fica na terra, que a Pro acabou falando o nome, mas que com certeza você já sabia, que eram as minhocas, certo? Aí nós vamos lá para a página 49, onde nós temos a história. Mas antes vamos ler a história? Duas adoráveis minhocas, Sandra e Filomena, estavam andando pela terra e fazendo seu lanchinho da tarde. Ficaram muito felizes, pois encontraram muitos restos de matéria orgânica pelo chão. Nossa, não aguento mais comer! Andamos tanto que a terra está toda cheia de buracos, disse Sandra. Pois é, eu quero comer mais, rebateu Filomena. Sandra tentou avisar. Não acho que seja uma boa ideia. Nessas horas, os pescadores... Sandra foi interrompida por Filomena, que saiu rastejando pelo solo à procura de mais comida. De repente, uma mão gigante pegou Filomena, que gritou desesperada e colocou-a dentro de uma pequena caixa. Sandra nunca mais viu Filomena, mas sempre se lembrou de nunca ser gananciosa. Viu só? Coitadinha da Filomena. Coitadinha da Sandra. Quem será que se deu mais mal? Sandra ou Filomena? Isso mesmo, Filomena. Em língua portuguesa, você está estudando histórias que ensinam as fábulas e os contos de esperteza. E esse conto, essa história aí que nós lemos, que tipo de texto, gênero textual essa história é? Quem colocou que é uma fábula, acertou. Lembram que as fábulas são personagens que são animais? Exatamente. Então,
Essa era uma história de dois animais, as minhocas, né? E aí, então, é uma fábula e ela traz um ensinamento. O que aconteceu? A Filomena, ela foi o quê? Muito gananciosa, certo? Continuando. Qual é a relação existente entre os pescadores e as minhocas? Ela ia falar alguma coisa dos pescadores e ela foi interrompida. Então, quem colocou que os pescadores utilizam as minhocas para pescar, acertou, né? As minhocas servem de iscas para atrair os peixes. Então, por isso que os pescadores utilizam as minhocas. Sandra disse que a terra estava toda cheia de buracos. Qual é a vantagem desses buracos para o solo? Estava lá na nossa apostila, né? Os buracos aumentam o fluxo de água e ar e tornam o solo mais fértil. E qual foi o ensinamento? Que ensinamento nós podemos obter a partir da leitura dessa história? Aprendemos a não ser o quê? Gananciosos, pois a ganância pode trazer sérias consequências para a vida das pessoas. Aí você tinha que procurar a palavra gananciosa no dicionário, né? E colocar lá. Quem tem desejo ou ambição de ganhar, de ganho, de lucro. Então, quando a gente coloca aqui que pode trazer sérias consequências para a vida das pessoas, uma tragédia que aconteceu por causa da ganância do homem foi a tragédia de Brumadinho, né? A Pro vai colocar aqui para vocês relembrarem. Então, o que aconteceu aqui? Foi quando houve o quê? O rompimento da barragem. E aí saiu levando tudo. E quem foi o culpado disso? O homem. Ele era ganancioso, ele queria extrair muito mais minérios desse local. E ele não tomou as devidas, o quê? Precauções. E com isso, muita gente morreu. Então, a ganância é uma coisa que não é legal, né? Olha só que tristeza, foi levando tudo, né? Então a gente pode perceber que a ganância do homem pode matar muitas pessoas, certo? Então a gente fica por aqui. Um beijo, até amanhã e corrijam direitinho a lição, tá bom? Quem errou, apague e arruma, tá? Um beijinho, até amanhã. Fiquem com Deus.